Caros padres, amigos, Padre Rodrigo, também Padre Carlos Magno, mais uma vez obrigado pela acolhida nesta comunidade, uma comunidade bonita e com certeza num tempo de festa, mais ainda essa experiência do grande retiro espiritual. Amada comunidade de Itapaci, Paróquia Imaculado Coração de Maria, também aqueles que nos acompanham através das mídias digitais, que Deus esteja com você, que a alegria do ressuscitado também te encontre nesta noite. É com grande alegria que volto a esta comunidade que me viu dar os primeiros passos no sacerdócio. Aqui cresci, fui moldado, aqui experimentei o calor da fé do povo simples e fiel. Vocês bem recordam, quando chegava aqui no ano de 2013, estava eu com 3 meses de sacerdócio, hoje já às vésperas de completar 12 anos de padre, então toda uma caminhada e os primeiros anos do sacerdócio vivido aqui. Então louvado seja Deus, por todos aqueles que a gente teve a oportunidade de conviver e com certeza participou lá daquelas bases, dos inícios do nosso sacerdócio. O tempo da Páscoa é um tempo festivo onde seguimos com a luz do ressuscitado. Se nós bem lembramos a vigília pascal, a luz do Cristo ela vai à frente. Nós seguimos atrás, adentramos uma igreja que estava na penumbra, estava às escuras, e aquela luz vai à nossa frente, a luz que é passada para mim e para você. E esta mesma luz nós vamos passando uns aos outros. Eu sou a luz do mundo, brilhe aos homens a vossa luz. Eu e você somos chamados a ser assim, então. Essa luz do ressuscitado, levá-la aonde quer que nós estejamos. Claro, com a luz do ressuscitado também caminhar em meio aos desafios que a vida nos apresenta. O Círio Pascal que recebemos na vigília pascal, se nós bem lembramos, ele traz consigo ainda as marcas dos cravos. Temos aqui os 5 cravos, estão aí cravejados nele. Nos recorda que mesmo em meio a um tempo de alegria, que é a Páscoa, nós caminhamos nas vicissitudes da vida. Em meio às dores, em meio às angústias, em meio à enfermidade, em meio ao luto. Tem uma família que celebra 7º dia, me foi avisado aí que Deus possa dar o conforto necessário a cada um. Então caminhar com essa luz do ressuscitado, pensando também, claro, dentro desta realidade tão especial que vivemos, da novena do Imaculado Coração de Maria, um tempo especial de bênçãos, de graças na vida da comunidade. E por que não pensar também num contexto mais amplo, onde vivemos as alegrias do ano jubilar, peregrinos da esperança, eu e você, que caminhamos na certeza de que Cristo não está longe de nós, mas em meio às alegrias e às dificuldades da vida, Deus é a nossa esperança. O saudoso Papa Francisco já alertava na bula de instituição deste jubileu. Vivemos numa sociedade que tem perdido a esperança. E quem perde a esperança perde o horizonte, perde o sentido. Então, caminhar como peregrinos de esperança significa olhar para o mundo com as suas dificuldades, com as suas luzes e sombras, mas no entendimento que Deus está também conosco e quando estamos com Ele, não há por que desesperar. O desespero é o contrário da esperança. Ao longo dos últimos 1 ano e meio, tive a oportunidade de estudar um pouco, diante da realidade de direção espiritual, de aconselhamento pastoral, e tive a oportunidade de encontrar a espiritualidade jesuíta. E ali, naquela espiritualidade, os exercícios espirituais nos trouxe esses movimentos da alma, que é um movimento de consolação e movimento de desolação. Movimento de consolação é quando estamos bem e sentimos vontade de rezar, sentimos vontade de estar na igreja, sentimos vontade de caminhar, a motivação pela vida, mas Deus também permite a nós movimentos de desolações. Ele está no movimento de consolação, quando nós nos sentimos bem, mas também está nos movimentos de desolação. E Santo Inácio de Loyola, ele usa um exemplo, uma imagem bem interessante, que é uma imagem de um lago. E esse lago, ele coloca um lago cheio, com aquela grama bem verde à sua volta.
e ele olha aquela imagem e diz que esse lago também somos nós, refletindo assim a nossa alma. Quando o lago está cheio, está todo mundo querendo tirar foto naquele lago, não é verdade? Você vai numa praça, um lago bonito, imagina ali o lago, né? Região ali do Lago Azul. Só porque tem uma época que o lago ele seca, ele fica feio. Aquelas folhas, aquelas gramas vão secando também e ninguém quer estar perto daquele lago para tirar foto ou alguma coisa parecida. E aí, Inácio vai dizer que eu e você, na nossa alma, temos esses movimentos. A vida de cada um de nós, às vezes, parece com esse lago cheio. Quando tudo parece bem e as pessoas querem se aproximar de nós, mas tem uma época que nos assemelhamos a este lago vazio. O que Inácio quer dizer com esses movimentos de consolação e desolação da alma? Deus permite aquele lago se esvaziar para ele entender que ele não é a fonte principal dele. É necessário uma chuva que vem do céu para de novo enchê-lo. É necessário também a chuva que vem das enxurradas, a água que vem das enxurradas, melhor dizendo, para que ele possa se encher de novo, para que aquela grama possa de novo se tornar verde, e aí as pessoas voltam a estar perto. Tudo isso para dizer para mim e para você, eu e você temos uma fonte, e esta fonte não somos nós, a nossa fonte é Deus. E se estamos nele, ele é a razão da nossa esperança. Daí não há desespero. Daí podemos caminhar em meio, repito, às vicissitudes da vida, e nada melhor do que caminhar com uma mãe tão bondosa que nos indica também um caminho para encontrar a esperança nele. Nesse contexto, o tema da nossa novena brilha como uma centelha divina. O coração imaculado de Maria, chama viva da nossa esperança. Repita comigo. O imaculado coração de Maria, chama viva da nossa esperança. É esse coração que nos ajuda a nos assemelhar do coração de Cristo. Pois bem, vamos definindo por partes esses termos, a chama, a palavra viva que vem de vida e também a palavra esperança. Como definir esta chama? Filosoficamente, a chama é símbolo do movimento, da transformação e da luz. A chama consome, destrói, mas também purifica, aquece e ilumina. Maria, ela faz isso conosco ao longo deste tempo de novena. Ela nos permite entrar dentro desta experiência da palavra, para que nós nos consumamos na palavra, na Eucaristia, na vida de Cristo em nós, para que Ele possa destruir em mim e em você aquilo que não é de Deus. Purificar assim como o fogo purifica, purificar muitas vezes as nossas vontades rebeldes, mas também Maria que nos ajuda a estar perto do Cristo, que nos aquece, que nos ilumina. A luz ela brilha, mas ela também aquece, ela também para nós é um farol de esperança em meio a esse mundo. Depois seguimos então esta palavra, a segunda palavra colocada aí, viva, que vem de vida. O adjetivo viva nos remete àquilo que é dinâmico, atuante e presente. Algo vivo pulsa, responde, cresce. Vida é contrário de morte. Para muitos essa chama parece ter se apagado. Parece estar minúscula. Para outros está como uma brasa tomada pelo ofuscamento das cinzas, e a própria vida tem se tornado assim, uma vida não levada pelo colorido da beleza de Deus. Hoje, dentro dessa experiência de uma novena e dentro de um ano tão especial, o ano da esperança, eu e você somos chamados a renovar a nossa esperança. Renovar essa chama. Eu me recordo quando eu morava lá na fazenda com os meus avós, minha avó muitas vezes pedia para poder a gente ir lá reacender o fogo ficava com aquela fuligem, né, aquele estição de lenha. O que a gente chegava lá para fazer o fogo voltar a estar novamente aceso? Era assim? Soprava primeiro as cinzas, soprava a fuligem, e nesse soprar, aquela brasa voltava a ficar viva. Quem sabe não é isso que precisamos, esse sopro divino, esse sopro do Espírito em mim e em você, para que de novo essa esperança volte a brilhar. A chama é viva não
quando não é apenas lembrança, mas presença atual. Assim é o coração de Maria. Não é um simples símbolo do passado. Nós olhamos para Maria, temos ali o seu imaculado coração, não é uma simples imagem, mas quantos de nós obtivemos graças e milagres à medida que olhamos para aquele coração e o nosso coração foi se abrasando na presença dela, que nos levou à presença de Jesus e nos encheu de novo da esperança que precisávamos. Para isso existe este jubileu de 2025, para reavivar em nós a chama da esperança, olhando para Maria. Lemos na Sagrada Escritura: reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Hoje eu e você somos chamados a retomar esta esperança, mas não é uma esperança onde ficamos esperando tudo de Deus. Não é uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa, onde eu e você podemos fazer algo. E digo ainda mais, aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer por você e por mim, porque eu e você podemos fazer. Aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, é preciso então dar esse passo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Muitos milagres na Sagrada Escritura aconteceram, não porque necessariamente Jesus deu o primeiro passo, mas porque a pessoa deu um primeiro passo. E Jesus dizia então àquela pessoa: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Esta palavra é para mim e para você nesta noite. Pois bem, seguindo então dentro desta palavra, agora a esperança. Esperança essa que na filosofia é mais que desejo, é abertura ao futuro. É a disposição da alma que crê que o amanhã pode ser melhor, mas que começa agora. Nas disposições de reflexão, de dizer: está morrendo o velho homem, a velha mulher, e sepultado com Cristo, para renascer o homem e a mulher nova, com esta vida nova que vem de Deus, que nos apresenta de tal modo esse tempo pascal, quando tudo se faz novo. Na fé cristã, a esperança é uma das virtudes teologais. É confiar com toda a evidência que Deus é fiel e conduz a história. É aguardar com Maria o cumprimento das promessas. É esperar com fé. Maria esperou junto à cruz em silêncio, mas cheia de certeza. Às vezes, gente, quando passamos por dificuldades, o silêncio gera muitas dúvidas. Eu dizia na última missa que eu celebrava aqui no ano passado, eu tive a oportunidade de vir aqui no Dia dos Avós, e dizia a eles que eu passei aquele tempo difícil, onde a coisa que eu mais gosto de fazer é celebrar a missa, vocês me conhecem, mas eu me via lá num quarto fechado, escuro, sem vontade de celebrar. Porque quando aconteceu a crise de ansiedade, lá no final de 2023, eu estava pregando, veio uma sensação de um quase desmaio, tive que segurar no ambão, e depois daquele dia, aquele medo que me serviu, e eu entendi bem o que Deus quis fazer comigo. Ele queria quebrar o meu orgulho, porque eu olhava para aquele ambão e é como se voltasse todo aquele filme, e aí vinha aquela sensação de querer cair em público, e aí eu olhava para a comunidade e dizia: quando que eu vou cair em público aqui? Uma preocupação exacerbada com a imagem, né? Se cair, que se dane, as pessoas vão levantar você, vai levar para o hospital se for necessário. E aí Deus foi quebrando o meu orgulho e eu entendi o que Deus queria fazer, porque no tempo difícil Deus nos consola também. Eu me recordo que Santo Inácio de Loyola, ele desejava ser um grande soldado. E ele foi para a guerra e levou um tiro na perna. Ele voltou agora desolado, e naquela desolação, ele estava ali sendo cuidado por as pessoas que estavam perto, que o cercavam. E dentro daquela realidade, ele, que gostava muito de leituras, se viu diante somente de 2 livros. Um era a vida de Jesus Cristo, a Sagrada Escritura, e outro um livro chamado Florilégio dos Santos. Naquele tempo difícil, ele até rejeitou no primeiro momento, não queria ler aqueles livros espirituais, mas depois ele começou a ler e ele começou a se apaixonar pela vida dos santos e pela vida de Jesus Cristo. Resumindo a história, ele se tornou o grande soldado
que fundou a Companhia de Jesus, que por sua vez fundou também os exercícios espirituais. Então pensar isso, um tempo difícil, Deus não nos abandona, Deus não te abandona. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu conheço a história de muitos aqui, mas eu não sei, já passaram tanto tempo, tantos anos que eu não te vejo, que eu não sei o que se passa nesse tempo atual. Mas eu digo para você, Deus me permitiu passar por aquela dificuldade para dizer a você, Deus me deu essa possibilidade de recomeçar, de repaginar a minha própria vida e de entender. Menos de orgulho, Padre Luvanor. Deixa Cristo crescer, deixa o Cristo ir à frente. E quando você se despoja da sua própria imagem, o Cristo cresce, o Cristo resplandece. Daí eu fui entender o porquê daquele lema de ordenação, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Queria as glórias, mas sem passar por aquilo também que Ele passou. Quem é você? Então, para dizer a você, não se desespere não, tempo de esperança, tempo de olhar para Maria, tempo de olhar para este jubileu da esperança, que nos dá a possibilidade de caminhar na certeza de que Deus não está longe. Se olhamos para o coração, e assim a gente vai encaminhando para o término desta homilia, biologicamente ele é o órgão vital que pulsa sem cessar, distribuindo vida por todo o corpo. Espiritualmente, o coração imaculado de Maria é esse lugar onde pulsa a vida da fé, da escuta, da entrega, da compaixão. Ali no seu coração habitam a memória das palavras de Deus, as promessas feitas a Israel, o olhar sobre o sofrimento dos pobres. O seu coração é chama viva, porque nunca se apagou. A gente lembra o silêncio de Maria na dor, uma espada de dor transpassará a tua alma. Nem na escuridão do Calvário, mas ela guardava tudo no seu silêncio, no silêncio do seu coração. E por isso, desse coração imaculado, brota a esperança que o mundo tanto precisa. Entrando brevemente nos textos que hoje ouvimos da liturgia, na primeira leitura, vemos um homem buscando sentido. Esse eunuco lê o profeta Isaías, mas não entende. Ele representa muitos de nós hoje, tem talvez até mesmo a escritura nas mãos, mas não tem alguém que lhes dê esse anúncio de esperança. Filipe é enviado pelo Espírito, ele se aproxima, escuta, explica e por fim batiza. Pensemos então esta palavra, esse batismo que acontece ali. Aqui temos o itinerário da esperança, alguém que procura sentido, alguém que escuta, alguém que se dispõe a anunciar. É preciso reproduzir isso na nossa vida hoje também. Filipe é a chama viva de esperança para aquele estrangeiro, porque se deixou conduzir por Deus. E no Evangelho Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. O Pai atrai. Maria é a mulher totalmente atraída por Ele. Maria é a primeira a crer que o Filho de Deus viria. E agora é aquela que nos ajuda a crer, a confiar e a esperar. Se vamos para aplicações práticas desses textos, poderíamos nos perguntar como trazer isso para o nosso dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o mundo precisa de muitos Filipes, que seja capaz de anunciar esperança. Há muita palavra pesada por aí, há muita palavra pesada. Hoje eu tive a oportunidade de visitar o hospital Santa Efigênia, lá em Niquelândia, e aquela equipe da saúde pedindo, né, padre, vá lá rezar conosco. Está um clima tão pesado, padre. Eu dizia para eles essa palavra de esperança. Vocês estão aqui se anulando. Às vezes conhecem aquela enfermeira, aquele médico, mas às vezes não sabe nem o nome. Às vezes uma pessoa não pergunta para você como é que você está, o que você está vivendo. Então, conversando com eles, veio aquela palavra: lançai fora as vossas preocupações, pois Ele tem cuidado de vós. Um momento de oração ali com aquela equipe da saúde. E de tal modo, nós precisamos estar bem e com saúde para também cuidar dos outros. Também você lá na escola, também você lá no hospital, na clínica, no comércio. O comércio não anda bem. O padre fica sabendo, não está bem, não é só aqui.
no âmbito geral, e a gente precisa ter esse olhar de esperança. Que dias melhores virão, mas já começa agora com a palavra que vem de Deus. O mundo precisa então de Filipe. Eu e você somos hoje esse Felipe que Deus está nos chamando e que o mundo precisa. Sim ou não? Eu e você precisamos ser este Filipe. O mundo precisa de homens e mulheres que levem esperança aos que estão à margem, aos que carregam o livro da vida nas mãos, mas não sabem por onde seguir. Assim, levar esperança hoje é acolher alguém que chega com dor e dúvida e ouvir. Inclusive, foi algo interessante que eu experimentei lá em Curitiba nos últimos 1 ano e meio na pós-graduação. Lá existe uma chamada pastoral da escuta. Pastoral da escuta, bem interessante. Pessoas que são treinadas, inclusive, de repente, não sei, pode ser algo para o futuro, a gente pensar enquanto diocese. Pastoral da escuta, talvez psicólogos, pessoas da área da saúde que tenha a possibilidade de fazer um voluntariado, de ter ali um tempo para ouvir pessoas. Hoje há muita gente carecendo de escuta. Escutar. Anunciar que a vida tem sentido. A vida tem um sentido, gente. Nós não podemos perder a esperança, porque a vida tem um sentido, e o sentido da vida é Jesus Cristo. Dizer a um jovem que há um chamado para ele, inclusive você jovem que sente que o sacerdócio é para você, Deus te chama. Não tenha medo de dar esse passo. Se você sente que esse chamado ao sacerdócio é para você, procure os padres dessa paróquia, dê um passo na fé. Tem muitas pessoas querendo ouvir a voz desse Filipe, que pode agir em você, assim como hoje encontramos nesse texto. Ensinar a uma mãe cansada que Deus cuida dela. Tantas mães cansadas, filho nas drogas, filho se perdendo, ou às vezes a dor do luto também. Mães que choram a perda dos seus filhos, mas mãe, dizer a você, assim como o filho cuidou da mãe, a mãe cuidou do filho, Jesus continua cuidando também de você. Rezar com um idoso abandonado, visitar alguém que está preso no corpo ou na alma. Estou tendo a oportunidade de visitar mais uma vez o presídio. Aqui a gente fazia também esse trabalho, né? Mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de atender confissão no presídio. Fiquei impactado nessa quaresma quando fui atender confissões. Eu não vou contar pecado de confissão, não é isso. Mas pensar isso, né? Alguém que está ali, que talvez faltou uma palavra anterior que chegasse ao coração dele, para que ele pudesse, encontrando essa palavra, esse Filipe, ele não estivesse naquele lugar. Ver pessoas algemadas na minha frente com dificuldade de fazer o sinal da cruz, impacta a gente num primeiro momento. Mas olhava ali, é um filho de Deus também. Me lembrei de João Paulo II, quando visitou aquele que tentou atirar nele, e de fato atirou, e João Paulo II foi ali dar o perdão a ele. São coisas que nos faz movimentar no movimento de esperança, mas também muito mais do que olhar esta prisão que está ali, um corpo que está fechado, cercado por grades, é pensar, eu e você precisamos dar liberdade a tantas pessoas aqui através dessa palavra que precisa chegar a tantos corações, uma palavra de esperança. Por tudo isso, fique de pé. Existe um hino do Jubileu da Esperança, talvez você não tenha cantado ainda, mas que na letra diz assim: chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Vamos repetir comigo para a gente gravar a letra. Diz assim: chama viva da minha esperança, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. no caminho eu confio em O ti. ministério vai cantar, depois a gente vai gravando a melodia e a gente vai cantar juntos esta palavra que nos encha de esperança dentro desta sétima noite. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Seio eterno de infinita vida, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. no caminho
Canta mais uma vez, ministério, para a gente ir fixando essa palavra. Viva da minha esperança. Este canto suba para ti. Este canto suba para ti. Seio eterno de infinita vida. Seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. No caminho eu Canta com voz mais forte essa palavra. Chama viva. Chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti. Seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. No caminho eu confio em ti. Pega na mão do teu irmão que está do seu lado aí. Diz para ele, diz para ela assim: Deus te enche de esperança nesta noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. E Deus te dá esperança nesta noite. Olha para a imagem aqui do Imaculado Coração de Maria. A esperança que nos vem de Maria também, que toca o meu e o seu coração. Ergue a mão desse irmão aí. Essa esperança, canta forte. Canta esta palavra e que Deus nos encha com esta esperança nesta noite de graça e de bênçãos. Chama viva da minha esperança. Solta a sua voz. Este canto suba para ti. Seio eterno. Seio eterno de infinita. No caminho eu confio em ti. No caminho eu confio. Ergue bem alta essa mão e canta para valer, pela última vez. Chama viva. Solta a sua voz. Minha esperança. Este canto suba para ti. Seio eterno. Seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Uma mão no teu coração um instante e diz assim: Jesus, obrigado por esta novena. Obrigado por este ano jubilar. O Senhor renova a minha esperança. O Senhor me enche de certeza. A certeza de que eu não estou sozinho. Eu caminho com Maria. Eu caminho contigo. Obrigado, Senhor, por reacender a chama da minha esperança. Obrigado, Senhor. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo, que nos renova a esperança. Canta mais uma vez para finalizar. Dá um abraço em quem está do seu lado e alimenta a esperança em quem está do seu lado. Fala para ela que Deus a ama, que Deus o ama, independente do que está vivendo, mas Deus aumenta a chama da nossa esperança, da nossa vida. Amém. Chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti. Seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Na certeza do Deus que alimenta a nossa esperança, vamos elevar a